Olá pessoal, meu nome é Daiane, eu sou gestora ambiental e mestre em desenvolvimento rural e nesse vídeo eu vou apresentar o trabalho escrito por mim em parceria com os colegas João Ernesto e o Desideri. O trabalho, então, ele pertence à área temática de processos formadores na modalidade de pesquisa teórica. O título do trabalho, então, é Educação Ambiental e Alimentar, o espaço escolar como uma perspectiva rumo à sustentabilidade. E é através disso que a gente gostaria de colocar nesse trabalho em questão. E em um contexto de recordes de produtividade de alimentos, uma parcela grande da população ainda sofre de fome, ao mesmo tempo em que se observa a utilização de tecnologias informacionais e espaciais, observa-se, em contraponto, a vasta devastação dos recursos naturais. A forma como o sistema agroalimentar atual e a sociedade, de um modo geral, estão organizados já demonstrou ser totalmente insustentável em termos ambientais e ecológicos. A alimentação é o ato de nutrir o corpo e a mente. É algo natural quando se pensa a sobrevivência humana como sendo algo biológico. Por outro lado, o aprendizado dos hábitos é social, onde, com o passar do tempo, vai transformando os alimentos em comida. E tal transformação é passada de geração em geração através de ensinamentos que, muitas vezes, são aprendidos pela visão de mundo de uma determinada comunidade. Assim, a educação, como uma fonte de aprendizado e de socialização, pode ser um meio de promover a praxis sustentável em relação à educação alimentar, apoiada na educação ambiental. Alguns hábitos importantes que contribuem para a organização social rumo à sustentabilidade podem ser construídos já e trabalhados desde a educação infantil, no espaço escolar, através das práticas alimentares. O objetivo desse estudo, então, é destacar esse caminho possível rumo à sustentabilidade a nível local, dentro do espaço escolar, em conjunto com a comunidade e os educandos. E isso através de projetos e oficinas direcionadas e com foco na educação alimentar, a gente acredita ser viável para conscientizar os participantes para as questões ambientais. Tentando tecer algumas aproximações entre educação ambiental e educação alimentar, no ambiente escolar, as práticas elas devem estimular os conteúdos programáticos e, com isso, considerar a interdisciplinaridade. Assim, o estímulo da educação infantil, da educação ambiental e alimentar tem na educação um potencial para formar cidadãos com um olhar crítico sobre seus hábitos e a reflexão deles na sociedade e os impactos ambientais. Diversos autores destacam as vantagens em propor atividades extracurriculares voltadas à preservação ambiental, como a estratégia, por exemplo, de desenvolver hortas comunitárias nas escolas, sem a utilização de agroquímicos para a produção de alimentos que os próprios educandos podem consumir. Assim, estimula-se o pensar sobre a saúde e o ambiente, à medida que os educandos trabalham em equipe e ocorre a mudança dos hábitos alimentares a longo prazo, por meio, então, de ações educativas e estímulos direcionados através da educação ambiental e alimentar. A educação ambiental pressupõe um conhecimento prévio social, noções de cidadania, saúde, justiça, morais e culturais, entre outros elementos que formam a totalidade social. Estes elementos favorecem a sustentabilidade. Alguns autores explicam que a educação ambiental é uma disciplina do conhecimento com uma relação estabelecida entre o homem e a natureza, que tem como foco preservar e conservar os seus recursos para a utilização sustentável a longo prazo. Em conjunto com a educação alimentar, os educandos entram em contato com o ambiente natural, que os estimula a pensar também em dinâmicas de produção dos seus alimentos, bem como na proposição de novas práticas e produções alimentares. Destaca-se que essas práticas no ambiente escolar elas podem ocorrer em conjunto com oficinas que visam a educação para a sustentabilidade. Também discutem a questão das hortas em escolas urbanas, essas então podem promover a competência de restauração e manutenção de práticas agrícolas e agroecológicas também em escolas do espaço urbano. De certo modo, essas práticas têm permitido a consolidação da educação ambiental
através das instituições de ensino. E, de acordo com alguns autores, é aconselhável projetar o olhar sobre as potencialidades dessas dinâmicas. Os autores Silva e Fonseca, eles desenvolvem a questão da agricultura e das técnicas como interessantes de serem tratadas no ambiente educacional escolar. Considerando o atual modelo de produção, se faz necessário o conhecimento sobre o cultivo, o trabalho manual, o plantio e até a colheita dos alimentos. Esses autores colocam que, dada a complexidade do fenômeno alimentar, é importante incorporar essa dimensão do ambiente ao ser humano pelo ato de comer. A educação alimentar e nutricional e a educação ambiental, além da conexão entre alimento e ambiente por intermédio da vivência multissensorial, tem como base a pressuposição de processos educativos que visem a construção da autonomia. O desenvolvimento dessas dinâmicas visa a realização de escolhas mais conscientes. Então, pode-se notar, assim, que há uma sequência a ser abordada para ocorrer a educação ambiental em conjunto com a alimentar. E nota-se que os projetos que envolvem educação ambiental no ambiente escolar, eles estão bastante associados às hortas e a projetos com reutilização de plásticos. Já a educação alimentar tem um vínculo maior com o ambiente e com o que é produzido e o próprio processo de transformação do alimento em comida. Então, como considerações breves do estudo apresentado, a partir dessas reflexões teóricas analisadas para esse trabalho, destaca-se a possibilidade de utilização do espaço escolar como um meio para a promoção de pensamento crítico acerca das questões ambientais e alimentares de forma interdisciplinar. E através de oficinas e projetos, o espaço proporciona a ressignificação do hábito de se alimentar de forma mais consciente, podendo contribuir para que os envolvidos optem por práticas que possam preservar os recursos naturais rumo à sustentabilidade. Aqui, então, são algumas das referências de teóricos que a gente utilizou para embasar o estudo apresentado. E, bom, essa é uma das formas que a gente acredita que seja possível para contribuir com a transição diante da crise que a gente enfrenta em todas as esferas.